Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 3 de novembro, quinta-feira, dia da comunhão, dia da unidade. A igreja faz memória de São Martinho de Lima. A nossa regra de vida, artigo 350, o poder canônico. A tarefa suprema da igreja é manifestar a mensagem revelada e fazer escutar a voz do esposo. Eis o poder declarativo. Depois, a sua tarefa secundária é tomar, ao longo dos tempos, todas as medidas aptas para proteger a mensagem evangélica contra os desvios que a põem em perigo, fazendo descer concretamente as águas vivas da verdade e da graça, até aos atos da vida cotidiana. É a voz da esposa, e eis aí o poder canônico. O poder declarativo que faz escutar a voz da igreja contém o poder canônico, como a árvore no seu tronco contém todos os ramos, como as artérias ligando o conjunto de todos os vasos sanguíneos. Cristo confiou aos seus ministros a tarefa de fundar e conservar a igreja, e não os deixou desprovido de poderes necessários para a execução deste desígnio. Vemos essa realidade se fundar nas Escrituras, nos Atos dos Apóstolos em São Paulo. A comunidade eclesial deve tomar as medidas, firmar as regras de conduta e de disciplina. É o poder canônico que a Igreja, ela mesma, torna preciso e que está em ligação com o poder declarativo do esposo. O povo cristão responde a esta voz do esposo pelo seu acordo, isto é, pelo seu consentimento teologal, e a voz da esposa através do seu consentimento moral e eclesial. Então, toda essa semana nós estamos estudando esses artigos que vai falar, toda essa jurisdição, da hierarquia, da importância de rezarmos pelos nossos bispos, pelo clero, hoje de modo particular, explicando o que é o poder canônico na nossa igreja. E muito importante essa frase: a comunidade eclesial deve tomar as medidas, firmar as regras de conduta e de disciplina. Esse é um papel muito importante na nossa igreja. Então, peçamos o Espírito Santo para ajudar bem aqueles que são responsáveis nesse poder canônico a bem discernir as medidas ajustadas a serem tomadas decisões na nossa igreja. Primeira leitura, Filipenses 3, de 3 a 8. Os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Aliás, eu poderia até confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, eu tive como perda por amor de Cristo. Mas ainda tudo eu considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O salmista hoje vai nos convidar, no Salmo 104, a cantar e celebrarmos os louvores do Senhor. Cantai para ele, tocai, recitai suas maravilhas todas, gloriai-vos com seu nome santo. Alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor e sua força, buscai sempre a sua face. Recordai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e os julgamentos de sua boca. Descendência de Abraão, seu servo, filho de Jacó, seu escolhido. Ele é o Senhor nosso Deus, ele governa a terra inteira. Cantemos e bendizemos ao Senhor, que ele é a nossa força, ele que nos faz cantar as suas maravilhas, reconhecer os seus prodígios e aquilo que Deus realiza no meio de nós. O evangelho de hoje, Lucas 15, de 1 a 10. Todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perde uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a alegre, a coloca sobre os ombros.
E de volta para casa, convido os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la. E encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que, do mesmo modo, há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se converta. Esse evangelho é muito belo porque mostra que o amor do Senhor, a misericórdia que Deus tem para com cada um de nós, para com os pecadores. O Senhor se alegra por uma alma que se converte. E quantos de nós devemos, nos nossos eventos, no nosso retiro, na nossa vida, pedir ao Senhor apenas um. Senhor, se uma alma se converter, se uma alma voltar o coração para o Senhor, todo esforço, toda oferta já valeu a pena. Então peçamos hoje ao Senhor qual é a alma que você traz no coração, que você carrega, que você reza pedindo que essa alma hoje receba esse dom da misericórdia de Deus e se volte para Ele, que esse pecador se converta. Hoje a igreja celebra São Martinho de Lima. Martinho nasceu em Lima no dia 9 de dezembro de 1579, filho de um nobre cavaleiro espanhol, João Porres, e de uma negra do Panamá, de origem africana, Ana Velázquez. Por causa da pele escura, o pai não quis o reconhecer, e no livro de batizado foi registrado como filho de pai ignorado. O valor representativo de São Martinho na história da santidade deriva do fato dele ser uma dessas misturas da América, como um cronista no século XI definia ironicamente os mulatos. São Martinho viveu pobremente até os 8 anos de idade e na companhia da sua mãe e de uma irmãzinha, nascida 2 anos depois dele. Educado por sua mãe no santo temor de Deus, começou ainda criança a trabalhar como aprendiz de barbeiro. Era uma profissão manual e era desprezado pelos que tinham aspirações à nobreza. Porém, naquela época, essa profissão não era como de hoje em dia, pois naquele tempo o barbeiro era também dentista e cirurgião. Martinho, alma extremamente sensível e de profundidade mística, fez de sua profissão um exercício de caridade para com os pobres, principalmente depois que se tornou ajudante de um médico. Com a idade de 15 anos, abandonou tudo e foi bater na porta do convento dos dominicanos em Lima. A sua solicitude pelos irmãos doentes era viva. Encontrava-se junto deles para o aliviar, mesmo segundo se diz, se a porta estivesse fechada às chaves. Considerava-se escravo de todos e de cada um, e a sua doença, de algum irmão que ele cuidava, o zelo o crescia cada vez mais. Durante uma peste epidêmica, curou os que recorriam a ele e aos seus 60 confrades curou prodigiosamente. Dedicava sua vida literalmente aos pobres, mendigo por amor aos mendigos. Com as esmolas que conseguia, fundou um hospital para os meninos abandonados e jejuava para dar de comer aos pobres. Assim, sem fazer coisas extraordinárias, além da prática de caridade, Martinho chegou a um alto grau de santidade. Faleceu santamente em Lima no dia 3 de novembro de 1639. Com 60 anos de idade, imediatamente foi honrado e venerado como santo. Foi beatificado em 1837 pelo Papa Gregório XVI. Foi canonizado no dia 6 de maio de 1962 por São João XXIII. E no ano de 1966, o Papa Paulo VI o proclamou patrono dos barbeiros.
Peçamos a intercessão deste homem santo, simples, que pobre cuidou dos pobres, que se fez pobre e que se tornou patrono dos barbeiros, uma profissão talvez aparentemente tão insignificativa, mas que ele usava também como meio de evangelização. Hoje também a igreja nos convida, eu convido vocês a meditarem no ofício das leituras, a leitura patrística das homilias na canonização de São Martinho. Então meditemos nesse dia também a profundidade deste santo.